Agora à noite eu quero trazer uma mensagem ao nosso coração. Eu quero trazer aqui um sermão expositivo. Eu creio que Deus vai falar conosco aqui, amém, queridos? Quem está pronto para ouvir a voz de Deus aí? Quem está pronto para receber uma palavra de Deus? Para você receber aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, eu preciso que de fato você esteja aberto e conectado para receber aquilo que Deus tem para falar conosco. Eu preciso que você esteja conectado agora. Eu preciso que você se desligue de qualquer coisa que talvez tente tirar a sua atenção. E você possa, nessa mesma unção que nós estamos percebendo e sentindo aqui nessa noite, você possa se entregar a essa presença, a esse mover que está aqui nesse lugar. Quantos conseguem sentir a presença do Senhor aqui nessa noite? Eu quero dar alguns minutos para você buscar um pouco mais, se conectar um pouco mais. Feche seus olhos, no seu lugar mesmo. Você fale com o Senhor. Fale com o Senhor, fale: Espírito Santo, eu me conecto agora ao Senhor, ao que o Senhor tem para fazer, ao que o Senhor tem para ministrar aqui nessa noite, Pai. Senhor, nós te pedimos, assim como o Senhor já começou a derramar o seu poder, a tua glória aqui neste lugar, durante o louvor, durante a transição. Senhor, que isso se estenda a tua palavra agora. Que isso se estenda, Senhor, neste momento de ouvir a tua palavra. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nesse momento nós queremos abrir o nosso coração, ouvir a tua palavra para que o nosso coração esteja cheio de fé. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. O Senhor sabe da situação, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe da circunstância. O Senhor chama cada um pelo nome aqui nessa noite. E eu creio que o Senhor tem algo poderoso para derramar aqui em nós. O Senhor tem a tua palavra, que é a verdade para nós. Por isso nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Acalma os corações. Nós abrimos agora os nossos ouvidos espirituais. Abrimos a nossa mente. Nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir. Nós queremos que a tua presença seja palpável. Nós queremos um derramar do Espírito Santo aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que ao abrir a palavra, que ao abrir a Bíblia, todas as outras vozes se calem, para que só a tua voz, só a tua palavra possa falar aos nossos corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você pode dar um amém aí, por favor? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje. Abra a tua Bíblia comigo em Salmos. Salmo 121. Salmo 121. Nós vamos ler todos os versículos. Vamos meditar em todos os versos de Salmo 121. O título da nossa mensagem: o socorro de Deus. O socorro de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, se você está precisando de um socorro da parte de Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor tem um socorro para você aqui nessa noite. O Senhor tem algo para falar ao seu coração. O Senhor, Ele quer se manifestar aqui nessa noite. Para você entender, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. É o livro que mais tem capítulos. Salmos é composto por 150 salmos. São 150 salmos onde
nós podemos encontrar homens que tiveram experiências profundas com o Senhor, com um Deus grandioso. A palavra salmo, ela deriva do termo grego psalmos, que significa cântico ou hino. E também pode ser traduzida no hebraico como louvores. Resumidamente, o livro de Salmos são poemas, cânticos, louvores, lamentos, adorações, orações de homens que confiavam em Deus, o Todo-Poderoso. E mais específico, que nós vamos meditar aqui nessa noite, o Salmo de número 121, nós podemos encontrar aí um título, talvez na sua Bíblia aí de papel ou na sua Bíblia eletrônica, você pode ver aí antes de começar o verso 1. Diz assim, ó, o cântico de peregrinação. Então o Salmo 121, ele é tradicionalmente atribuído ao rei Davi. Nós não sabemos ao certo a autoria do Salmo 121, mas provavelmente deve ser Davi, aquele que escreveu e recitou o Salmo 121. E a tradição interpreta o Salmo 121, os estudiosos dizem, e aponta o Salmo 121 como um dos salmos da peregrinação, como diz o título aí do nosso salmo. E os salmos de peregrinação, também conhecido como cânticos dos degraus, ou salmos de romagem, ou cânticos de subida, são conjuntos de salmos que começa ali no 120 e vai até o Salmo 134, são 15 salmos ao total, que nós podemos chamar de salmos de degraus, ou salmos de romagem, ou salmos de cânticos de subida, que eram tradicionalmente cantados por peregrinos judeus durante as suas viagens dentro de Israel, em direção a Jerusalém, para adorar ao Senhor no templo. Então você peregrinou, né? Você saiu da sua casa e veio peregrinando, né? Tem gente que veio de longe, talvez você veio daqui do lado, vizinhos, veio de a pé, de Uber, mas tem gente aqui nessa noite que veio lá de Campinas. Quem veio de Campinas? Levanta a mão aí, quem veio de Campinas? Olha lá, ó. 3, 4 pessoas, mais uma lá, 5 pessoas, 6 está lá fora. Meu Deus, estão vindo lá de Campinas, 45 minutos mais ou menos, é isso aí, né? Sem trânsito. Uma peregrinação para chegar aqui no templo para adorar. E naquele tempo, em algumas estações do ano, pelo menos 3 vezes ao ano, os judeus então subiam a Jerusalém. Jerusalém ficava uma parte mais alta de Israel. E durante esse caminho, esse trajeto, o povo, na maioria das vezes, ao invés de reclamar, sabe o que eles faziam? Eles cantavam ao Senhor. Durante a peregrinação, durante a ida deles ao templo, durante a ida deles ao lugar de adorar ao Senhor, durante o caminho eles iam cantando cânticos, salmos, hinos ao Senhor. Então eles não brigavam no carro igual você brigou para estar aqui hoje, né? Porque pensa numa hora, irmão, que o diabo ele é sujo. É hora de você se arrumar para vir para a igreja, viu? Pensa nessa hora, você tem que vigiar nessa hora aí. Você tem que vigiar, porque é a hora que tudo acontece. É alguém que liga falando que vai na sua casa. É alguém que está lá na sua casa e não quer ir embora para você vir para a igreja. Ou então acontece alguma coisa e começa um brigueiro dentro daquela, então não vou mais para a igreja então. É bem naquela hora que o nenezinho tomou banho, está com a fraldinha limpa. E bem naquela hora, irmão, que o nenê solta aquela rajada, enche a fralda, e você já está atrasado. Aí você começa a pensar, acho que eu não vou hoje. Acho que esse frio não dá para ir. É de domingo, irmão, perto da hora do culto. Mas esses salmos, e mais específico, o Salmo 121, tradicionalmente era cantado por esses peregrinos judeus, durante as suas viagens a Jerusalém para adorar no templo. Como eu disse, ao menos 3 vezes ao ano. E é durante essa peregrinação que esse salmo foi escrito, muito provável por Davi. É bem provável que Davi
estava indo em direção a Jerusalém, durante a subida para Jerusalém, durante a sua peregrinação, e ele escreve esse salmo que nós vamos ler agora. Versículo 1, Salmo de número 121. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aí eu acrescento um amém. Você pode dar um amém bem forte? Você pode aplaudir ao Senhor por esse salmo tão maravilhoso, tão profundo. Esse salmo que vai falar com você nessa noite. Aleluia! Quem recebe essa palavra aqui? Eu quero meditar com você nesses 8 versos do Salmo 121. Eu quero extrair algumas verdades sobre esse salmo. Então você não está indo para Jerusalém, você não está numa peregrinação, mas esse salmo aponta para a realidade de Deus sobre toda a nossa jornada de fé. Esse salmo, ele traz uma reflexão profunda a respeito da nossa caminhada com Jesus. Quem está caminhando com Jesus aí, dá uma glória a Deus. A caminhada com Jesus, ela é desafiadora. A caminhada cristã com Deus são desafios gigantes. Todos os dias nós estamos diante de situações nessa jornada, circunstâncias. Então você não está indo em direção a Jerusalém aqui na terra, mas você está indo em direção a Jerusalém lá na eternidade, amém, queridos? A nova Jerusalém. E desde quando nós nascemos, nós estamos em uma jornada. E esse salmo é um daqueles salmos que precisam nos acompanhar nessa trajetória. Nessa trajetória de vida cristã, caminhando em direção à eternidade, caminhando em direção ao céu, caminhando em direção àquilo que o Senhor está preparando para nós na eternidade. Esse salmo é um daqueles que precisam nos acompanhar para vivermos e passarmos por cima das situações e circunstâncias aqui nessa terra. O Salmo 121 foi provavelmente escrito em um momento de grande tribulação vivida por Davi. O Salmo 121 talvez foi escrito durante uma fuga de Davi, onde o rei Saul estava atrás dele para matá-lo. Ou talvez o Salmo 121 foi escrito durante uma viagem perigosa de Davi, ou antes de uma batalha. Mas historiadores acreditam que possivelmente ele foi escrito no deserto de Parã, após a notícia da morte de Samuel. Davi então se encontra num período, uma estação complicada. Davi agora se encontra num lugar onde ele precisava de um socorro. Então por isso, eu quero meditar com você nesse Salmo 121. Vai nos ensinar a respeito do socorro de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite como a sua última chance em que Deus pudesse socorrer você. Talvez você chegou aqui nessa noite desesperado por um socorro. Talvez você não está gritando desesperado por um socorro, mas talvez a sua alma grita nessa noite. O seu coração grita por um socorro. Talvez você já até se acostumou com alguma situação, uma circunstância que você tem passado há tempos. Mas só Deus sabe como está, talvez o seu coração, a tua alma, com um pedido gritante no seu interior por socorro.
como Davi estava. E primeiro princípio que nós podemos extrair aqui desse Salmo 121 é que o meu socorro vem de um único Deus. Repita comigo: o meu socorro vem de um único Deus. O Salmo começa dizendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? É uma pergunta que o salmista está fazendo. Eu estou levantando os meus olhos para os montes. Eu estou rodeado de montanhas. Eu estou rodeado de circunstâncias. E no meio de tantas montanhas, no meio de tantas coisas que estão me rodeando, eu levanto os meus olhos e faço uma pergunta: de onde vem o meu socorro? Eu preciso tanto de um socorro, mas de onde vem? E o salmista, ele dá a resposta. Ele diz com toda a confiança: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, esse caminho de peregrinação, como eu disse para vocês, esse caminho de subida para Jerusalém, ele era cercado por montes. Então por isso que é um dos salmos que esses peregrinos cantavam durante a subida para Jerusalém a pé. E aí, como de costume, era normal que as pessoas construíssem imagens ou levantassem altares para outros deuses e colocassem lá no alto do monte imagens de outros deuses ou altares para outros deuses, aonde era colocado lá no final do monte. Era um costume pagão. E aí no alto dos montes eram colocadas essas imagens, para que durante a peregrinação, para que durante a subida, quando os peregrinos passassem por ali, e eles pudessem estar nesse momento, talvez alguns morrendo de sede, morrendo de fome, outros sendo roubados, saqueados, outros cansados com a caminhada, ou desanimados, pensando em desistir, eram colocadas imagens e levantados altares de outros deuses, para que esses peregrinos pudessem olhar para eles, fazer as suas preces a esses deuses e clamar por socorro. Era costume já, todo mundo já sabia. Quando se passasse ali naquele lugar, rodeado de montes, de montanhas, todos já sabiam, como de costume. Você vai olhar para cima do monte e você vai ver uma imagem de um deus pagão, você vai ver um altar feito para um deus pagão. E aí aquilo era o momento de você talvez clamar, fazer a sua prece, a sua oração, aquele Deus que você estava vendo. Então Davi, ao escrever isso, muito provável que ele estava nesse lugar. E é por isso que ele começa dizendo, dessa forma: levanto os meus olhos para os montes. E quando ele levanta os seus olhos para os montes, o que ele via eram imagens de outros deuses pagãos. Eram altares levantados para outros deuses pagãos. E por isso ele faz essa pergunta: de onde me vem o socorro? Porque era um costume de todo peregrino talvez pedir socorro para um Deus que não era o nosso Deus, para um Deus pagão. Mas Davi tinha uma consciência. E o primeiro princípio que é estabelecido aqui nesse salmo é que quando Davi pede por socorro em Deus, para Deus, não é por falta de opção, porque ele tinha muitas opções ali naquele momento para pedir socorro. Ele tinha muitos deuses ali, cercando ele, no alto do monte, aonde ele podia pedir por socorro. Então, o que ele está fazendo aqui, Davi, ele pede por socorro em Deus, não por falta de opção, porque ele tinha outras opções. Mas ele decidiu clamar por socorro ao único Deus que é fiel e verdadeiro. Você está aqui comigo, Igreja Conviva? Então era muito comum naquela época as pessoas escolherem adorar outros deuses pagãos. Eu não sei se você lembra na história de Israel. Um dia, Moisés sobe para o monte, aonde ele recebe ali os 10 mandamentos. Ele fica durante alguns dias lá no monte. E quando ele desce do monte, aonde ele viu Deus face a face, o que é que aconteceu com o povo? O povo tinha recolhido todo o ouro, tinha derretido o ouro,
e tinha feito o quê? Um bezerro de ouro. E eles começaram então a adorar esse bezerro de ouro. E aí talvez você ache que essa realidade está longe de você. Poxa, eu jamais construiria para mim um bezerro de ouro para eu adorar. E para eu clamar por socorro. Mas olha só, talvez sem perceber, a sua alma clama por socorro. E você começa a levantar imagens como um pedido de socorro. Você começa a olhar para outros lugares que não é o seu único Deus como um pedido de socorro. Então talvez a sua alma está tão aflita, pedindo por socorro num momento de angústia. E você sem perceber, você corre e pede socorro para tanta gente, para tanta coisa, menos para o seu único Deus fiel e verdadeiro. Porque hoje, queridos, vamos falar a verdade. Hoje nós temos muitas opções para pedir ajuda e para pedir socorro. E muitas pessoas não recorrem ao Deus que é único e verdadeiro, Jesus Cristo, para pedir o seu socorro. E muita gente não construiu um bezerro de ouro para clamar por socorro. Mas talvez você tenha lançado a sua expectativa por socorro em outros lugares. Por exemplo, nas pessoas. Então talvez você não tenha um bezerro de ouro na sua vida para você adorar ele e pedir socorro. Mas talvez você tenha lançado expectativas de socorro em pessoas e não em Deus. Você está conseguindo entender aqui comigo essa noite? Talvez não são pessoas, mas talvez no trabalho. Você acha que o seu socorro vai vir do seu trabalho. Ou talvez você ache que o seu socorro vai vir através de um contrato que você vai fechar no seu negócio, no seu emprego. Ou talvez você ache que o seu socorro verdadeiro é quando o seu negócio der certo. Aí eu vou ter socorro. Ou talvez você ache que o seu socorro vem de um governo, de um homem, de um estado. Vamos um pouco mais profundo? Talvez sem perceber, você tem tido muitas opções à sua volta. E quando você está rodeado de montanhas, de montes, precisando de um socorro, o seu único socorro tem sido a Netflix. Porque a sua alma está aflita, porque você precisa de um socorro, você não corre para Deus, você não enxerga Deus, então o seu socorro tem sido maratonar numa série da Netflix, e agora é só isso que você faz talvez. Porque você encontrou ali numa série de Netflix, um socorro momentâneo, porque você esquece dos seus problemas. Ou talvez você encontrou um socorro na comida. E agora você come desenfreadamente. Fala a Deus. Você toda hora quer comer. Sabe o que é isso? Você está precisando de um socorro para a tua alma. E você está achando que o socorro vai vir na comida, porque você tem uma satisfação quando você come aquela comida. E agora você encontrou ali um socorro momentâneo numa comida gostosa. E agora você está achando que o seu socorro vem dali. É comer um docinho. Não consegue almoçar sem um docinho, não consegue comer sem um docinho. Tem que ter um docinho, tem que ter alguma coisa. E agora eu como. E aí você está achando que o seu socorro está vindo ali. Então olha só, você talvez nunca vai construir um bezerro de ouro. Talvez você nunca vai construir um altar físico para outros deuses. Mas talvez aquilo que não é pecado tem se tornado um Deus na sua vida. Porque você tem procurado socorro em coisas que não é em Deus. Você está aqui comigo, Igreja Conviva? Então talvez, como um pedido de socorro, você começa a lançar as suas expectativas em outras coisas que não é em Deus. Talvez é alguém que começou a gostar demais da corrida de rua. E agora você já não corre na corrida de rua para ser saudável. Agora aquilo se tornou um escape de socorro para você. Porque você olhou para os montes. Eu achei a corrida. É o meu socorro. Você levantou os seus olhos, olhou para os montes e achou a academia.
E agora a academia não é para você ficar saudável. Agora a academia é para você suprir um socorro que você precisa. Ah, mas agora eu olhei para os montes e eu achei um time de futebol. Eu achei o Corinthians, eu achei o Flamengo, eu achei o Santos, eu achei aquilo. E agora para aquilo ali para mim é um socorro. Coitado de você, irmão. Agora a vida dele gira em torno daquele socorro momentâneo, que é o time de futebol. Ou talvez você olhou para os montes e achou as redes sociais, e aquilo que você achou agora, um socorro momentâneo, agora aquilo faz parte de você, e agora você não consegue mais sair disso. Você precisa postar a sua vida, você precisa compartilhar a sua vida, porque afinal de contas, você precisa ser notado, as pessoas precisam olhar para você. Você estava precisando de um socorro, e aí você achou que era nas redes sociais, que você acharia um socorro, e aquilo agora faz parte de você, você não consegue se livrar disso. Deus está falando aí, crente? Ou talvez o seu próprio ministério, o seu próprio chamado, o seu dom de tocar, de sei lá o que, de cantar. Você está encontrando o serviço na igreja como um socorro. E deixa eu falar para você, não é trabalhando aqui na igreja que você encontra socorro em Deus. Não é porque você canta aqui em cima que você encontra socorro em Deus. Porque talvez você está encontrando socorro em pegar o microfone na mão e cantar. Em pegar o instrumento na mão e tocar. E aí esse é o socorro, talvez é um socorro momentâneo. Queridos, tudo que você faz com excesso corre o risco de se tornar um Deus na sua vida. E com isso, no momento que você precisa de socorro, você olha para essas coisas, ao invés de olhar para Deus. Então é muito lindo ler esse salmo tão conhecido. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O salmista entendeu isso. Que o socorro dele, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não está nas coisas passageiras dessa terra. O meu socorro não está numa tela virtual. O meu socorro não está em pessoas, por mais que pessoas podem ser usadas por Deus. O meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está em Deus. Por isso que Billy Graham disse uma frase certa vez, ele disse assim, ó: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e na sua vontade. A ansiedade descontrolada, o socorro que você talvez está desesperado, talvez nunca tenha fim. Você nunca é socorrido, porque talvez isso é um resultado natural de centralizar a sua esperança em qualquer coisa menor do que Deus. É por isso que o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes. Eu tenho muitas opções para pedir socorro. Eu tenho muitos outros deuses para pedir socorro. Mas eu sei que existe apenas um único Deus verdadeiro que pode socorrer você. Talvez você está aqui nessa noite, meu irmão. O seu socorro você está achando que está no bar. Você enche a cara de bebida. Talvez você está achando que o seu socorro está nas drogas. Talvez você que é jovem, solteiro, você talvez está achando que o seu socorro está na sua namorada, no seu namorado. Eu quero falar para você nessa noite, o seu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Só Ele pode socorrer você, só Ele pode suprir você, só Ele pode dar o que ninguém mais pode dar. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor, glorifica o nome de Jesus essa noite. O nosso socorro está em Deus, o único Deus. Onde você está lançando a sua esperança de socorro? Porque talvez você está sendo consumido, porque você está lançando suas expectativas em algo ou em alguém que não pode te socorrer.
E é por isso que o salmista está dizendo: entre todas as opções de socorro, eu escolhi o único Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então o primeiro princípio que nós podemos extrair desses 2 primeiros versículos que o salmista escreve, é que quando você olhar para os altos dos montes, muitas opções de socorro vão se apresentar a você. Mas você precisa se lembrar que o teu socorro vem de um único Deus, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É nele que o nosso socorro vem. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa esperança, Ele é o princípio, o fim, Ele é o alfa, o ômega, Ele é tudo que nós precisamos. No dia mau, eu quero chamar sua atenção aqui, igreja conviva, no dia mau não se esqueça, Ele é o seu socorro. Me ajuda a pregar nessa noite, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: ó, Jesus é o seu socorro. Fala para ela: Jesus é o seu socorro. Olha para trás agora, talvez tenha alguém que não recebeu essa palavra ainda. Fala para essa pessoa que está atrás de você: Jesus é o seu socorro. E eu tenho uma ótima notícia para você essa noite: Jesus Cristo está nessa casa, Jesus Cristo está presente, e Ele está vindo de encontro com você, para socorrer o teu coração, para socorrer a tua casa, para socorrer a tua família. Ele é o nosso único Deus e verdadeiro. Ele é o nosso socorro. Você pode levantar a sua mão e dizer assim: ó, o Senhor é o meu socorro. Ele é o teu socorro. Talvez a tua alma grita, o teu coração está querendo explodir, porque você necessita de um socorro. Você não vai encontrar em lugar nenhum, a não ser em Deus, porque Ele é o nosso socorro. Segundo, nós podemos extrair um outro princípio, que o meu socorro está no Deus que fez todas as coisas. Repita isso comigo: o meu socorro está no Deus que fez todas as coisas. O Salmo diz no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor. Ele faz questão de deixar algo escrito: que fez os céus e a terra. Olha o que o salmista está dizendo: o meu socorro não está em qualquer pessoa, não está em qualquer lugar, não está em qualquer alguém. O meu socorro está no Senhor. E tem mais: o Senhor, aquele que fez todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra. Deixa eu falar algo para você. Toda pessoa que cria algo, todo criador que cria algo, ele tem autoridade sobre aquilo que ele criou. Então o nosso Deus que criou todas as coisas, que fez o céu e a terra, Ele tem autoridade total sobre tudo aquilo que Ele criou. Tudo que Deus fez, Ele fez com um propósito, inclusive você. Inclusive você. Deus fez com um propósito. Talvez você ainda não encontrou esse propósito, talvez você ainda não entendeu esse propósito ao qual Deus fez você. Mas tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele fez com um propósito, inclusive nós. Quando Deus te fez, Ele fez com um propósito. O teu propósito, ele antecede a tua existência. O teu propósito foi criado antes de você nascer. Você consegue entender essa profundidade? Então tudo que Deus fez, Ele faz com um propósito. Então tudo que Ele criou precisa se submeter ao governo de Deus. Toda criatura, tudo que é criatura de Deus precisa se submeter ao Criador. Tudo se submete a Ele. O salmista está nos levando a essa profundidade. Olha só, o meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez todas as coisas, ou seja, o Senhor me fez. Então o meu socorro vem de quem me fez, de quem me criou. O meu socorro
vem daquele que fez todas as coisas. Então Davi, quando estava declarando que o socorro dele vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele está se submetendo à grandiosidade e à autoridade de Deus. Sabe por que talvez você ainda não teve o socorro que você tanto precisa? É porque talvez você ainda não se submeteu plenamente a Deus. É talvez porque existem algumas áreas da sua vida que você, como criatura, não se rendeu, não se submeteu ao Criador. Então ele está dizendo, aquilo que estou passando agora, o salmista está dizendo, não é maior do que o Deus que eu sirvo, que criou todas as coisas. O salmista, ele está mostrando a grandiosidade desse Senhor. Ele fez tudo. Ele criou tudo. Ele estava lá no princípio. Ele é eterno. Ele planejou tudo. Ele falou e tudo se fez. Ele está dizendo assim, ó, o momento que eu estou passando, o socorro que eu preciso, não é maior do que o meu Criador. A tribulação, o problema, a circunstância, não é maior que o Criador que fez todas as coisas. É isso que ele está dizendo. E sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, nós começamos a olhar para as nossas circunstâncias, dificuldades, situações, e começamos a tratar essas situações e circunstâncias como se elas fossem maior do que Deus. E Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você, aquilo que você está enfrentando hoje, aquilo que você está clamando por socorro, não é maior do que eu. Deus está falando. O Criador de todas as coisas é muito maior do que a circunstância que você está passando. Davi aqui, ele estava lembrando de um princípio estabelecido por Deus. Quem fez, tem autoridade para liderar o que fez. Se Deus fez você, se Deus nos fez, se Deus te trouxe para essa terra, Ele tem autoridade para liderar a sua vida. Ele tem autoridade sobre você, a não ser que você não deixe, a não ser que você não queira. E aí quando eu penso sobre isso, sobre circunstâncias, sobre o que Deus faz, sobre as permissões de Deus, eu lembro de um homem na Bíblia chamado Jó. Se nós olharmos na Bíblia, existe esse homem chamado Jó, um homem que segundo a Bíblia diz, um homem justo e temente a Deus, mas um homem que sofreu uma série de tragédias e muitas perdas devastadoras, porque Deus permitiu, porque ele se submeteu a Deus. Então, de acordo com o livro de Jó, Satanás, com a permissão de Deus, desafiou a fé de Jó. Desafiou a fé dele, fazendo com que ele perdesse tudo, perdesse os seus bens, perdesse os seus filhos, posteriormente perdesse a sua saúde, foi acometido de doenças dolorosas. Ele só não perdeu a esposa, mas perdeu tudo. Tudo que ele conquistou, ele perdeu. Tudo que ele tinha, ele perdeu. E apesar de todas essas provações na vida de Jó, Jó se manteve em Deus. Jó manteve a sua integridade e fé em Deus, recusando-se a amaldiçoar a Deus, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, porque Jó entendeu que Deus é maior do que as circunstâncias. É por isso que o salmista disse, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que fez o céu e a terra, Ele sabe o que Ele está fazendo na minha vida. Jó entendeu isso, eu estou passando por isso agora, eu preciso de socorro, eu perdi tudo, eu me sinto nada. Mas Jó entendia a grandeza desse Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Tanto é que em Jó, capítulo 38, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Deus falando com ele. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Olha que Deus pergunta para Jó. Você está aí lamentando, você está aí falando demais, Jó, discutindo comigo, mostrando que sabe tudo. Aí Deus vem para Jó e fala assim, ó, onde você estava
Quando lancei os alicerces da terra, responda-me, já que você sabe tanto. E isso está completamente ligado com o que o salmista está dizendo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não estava lá quando Ele falou e tudo se fez. Eu não estava lá quando o homem foi criado. Mas o meu coração queima por esse Deus. Então por isso que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem de um Deus que fez todas as coisas. Eu pergunto para você nessa noite que talvez precisa de um socorro. Você está achando que o que você precisa é grande demais? É porque você ainda não conheceu a esse Deus que fez todas as coisas, que planejou você, que sonhou com você e permitiu que você estivesse aqui hoje para viver o propósito que Ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Talvez você não entendeu a grandeza desse Deus. A pergunta de Deus a Jó serve como um lembrete de que Ele é o Criador e Senhor de tudo. Ele fez todas as coisas. Você acha mesmo que a circunstância, o problema, a dificuldade é grande demais para Deus? O Criador nos fez criatura. Ele fez todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. O que é o seu problema? O que é a sua angústia? Perto de quem Deus é e tudo que Ele fez. Quando nós olhamos para um Deus grande que fez todas as coisas, se o seu coração é um coração cheio de fé, você começa a diminuir aquilo que você tanto se preocupa. A diminuir os seus problemas. E a pensar, se eu estou passando por isso, é porque eu estou me submetendo a um Criador que sabe o que está fazendo na minha vida. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, Ele está dizendo para você nessa noite, eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Eu sei o que eu permito você passar. Eu sei a circunstância que você está enfrentando. Eu sei até onde você aguenta. Eu sei. Aprenda a se submeter a esse Deus. O princípio aqui que o salmista está nos ensinando é que o meu socorro não vem de alguém que não sabe o que está fazendo. O meu socorro não vem de alguém que nunca fez nada. O meu socorro vem de alguém que fez todas as coisas. O meu socorro vem do Senhor que nunca errou, que não perde o controle de nada, que tem o controle de tudo, que tem o controle na palma das suas mãos. O meu socorro vem de alguém que fez todas as coisas, que estabeleceu os firmamentos, que sustenta a criação com as palmas das suas mãos. É dele que vem o nosso socorro. E é por isso que lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14, a parte já do texto, o próprio Deus diz assim, ó, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Tem algo difícil demais para Deus que fez tudo, que criou todas as coisas? Em Jeremias 32, versículo 27, a palavra de Deus diz assim, ó, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deixa eu falar para você, pode ser difícil para você, pode ser difícil para o seu marido, pode ser difícil para o seu coração, pode ser difícil para a sua mente, pode ser difícil até para a sua fé, se ela estiver pequena. Mas para Deus, repita comigo, nada é difícil para Deus. Se eu quero profetizar sobre a sua vida, eu não sei qual é a área que você precisa de um socorro. Eu não sei qual é a área que você está gritando, que a sua alma grita, que o seu coração grita. Eu não sei qual é a circunstância, o problema, a dificuldade, que talvez você está gritando por dentro. Eu declaro sobre a sua vida, para Deus nada é difícil. Ele está vindo de encontro com você nessa noite. Ele é o seu socorro, o Deus que fez todas as coisas. Se você crê, se manifesta no seu lugar. Aplauda ao Senhor, glorifica o nome de Jesus. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Deus, isso muda tudo.
Terceiro, nós podemos ir para o verso 3 e 4. E o texto diz assim: Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente, o protetor de Israel não cochila e nem dorme. Olha só, eu acho interessante como o salmista ele é incisivo em algo. Ele fala assim, ó, o seu Deus, ele não dorme, mas de vez em quando ele cochila, para dar aquela descansadinha. Não. Ele é enfático em dizer, certamente, o protetor de Israel não cochila e nem dorme. Terceiro princípio que nós podemos extrair desse texto de Salmo 121, é que o meu socorro vem de um Deus zeloso. Repita isso comigo, o meu socorro vem de um Deus zeloso. O nosso Deus não é um Deus relaxado. O nosso Deus não é o Deus que faz as coisas de qualquer jeito. O nosso Deus é um Deus que não dorme. E essa é uma garantia que a palavra de Deus nos dá. Ele está em todo tempo em alerta, ligado, para guardar e proteger você. É isso que o texto está dizendo. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochila. É uma garantia da palavra de Deus para nós. Ele está em todo tempo em alerta. Ele não dorme. Ele não tira um cochilo. Sabe que o salmista está nos ensinando? Que Deus está todo tempo assim para você, ó, de olho bem aberto. Em todo tempo Ele está preocupado com você. Em todo tempo Ele está com você. Em todo tempo Ele protege você. Em todo tempo Ele zela por você. Ele zela pela sua vida. Ele zela pelo seu coração. Ele zela pela sua alma. Ele não dorme. Eu não sei como Ele não cansa. Eu não sei como Ele não cansa de mim. Eu não sei como Ele não cansa de você, irmão. Com as suas crises, com as minhas crises. Deus, Ele não é condicionado. O zelo de Deus por você não é condicionado por aquilo que você faz. O zelo de Deus por você é condicionado por aquilo que Ele é. E Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é alegria. Ele não se move segundo a sua circunstância. Ele se move segundo em quem Ele é. Por isso que Ele é Deus zeloso. Mas existe um problema aqui. Quando a nossa fé é superficial, nós começamos a tratar a Deus conforme as nossas circunstâncias. Olha o que Deus está dizendo. Eu não durmo. Eu não descanso. Eu estou atento em você. Os meus olhos estão fitos em você. Deus descansou antes de te criar. Ou não? Quando é que Deus descansou? Quando Ele fez tudo. Então Ele descansou. Sabe o que Deus nos ensina? Que Ele já fez tudo o que você precisa para viver debaixo da proteção dEle. É por isso que você pode descansar. É por isso que você pode dormir em paz. É porque uma vez que Ele fez tudo, Ele descansou. E agora Ele não dorme. Os olhos deles estão fitos em você. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com o seu dia. O problema é que quando a nossa fé é superficial, nós começamos a tratar Deus conforme as circunstâncias. Tem gente que quando as coisas estão bem, quando as coisas estão boas, Deus me ama. Deus se preocupa comigo. Mas quando as coisas vão mal, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Tem gente que acha que Deus é movido por circunstâncias. E a nossa fé muitas vezes tem sido circunstancial. Mas não é assim que Deus funciona. O salmista está nos dizendo: Deus não dorme, Deus não cochila. Deus é Deus zeloso. É por isso que a palavra de Deus diz em Isaías 53:10: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
Foi da vontade de Deus, zeloso, moer Jesus na cruz. É por isso que quando nós olhamos para histórias como a de Davi, Deus mesmo amando Davi, viu Davi sendo perseguido por Saul. Mesmo Deus amando José, viu José sendo vendido como escravo pelos seus irmãos. Mesmo Deus amando Daniel, viu Daniel sendo jogado na cova dos leões. Deus não é um Deus circunstancial. Deus é um Deus de propósito. Ele é movido pelo seu propósito, em quem Ele é. Ah, pastor, mas Deus não poderia ter poupado Davi de ser perseguido por Saul? Deus não podia ter poupado José de ter sido vendido como escravo? Deus não podia ter poupado Daniel na cova dos leões? Com certeza sim. Mas Deus, Ele tem se revelado a nós dessa forma. Deus não age conforme as circunstâncias. Deus é Deus zeloso e Ele se move conforme o propósito que Ele tem para você. E deixa eu falar para você, o propósito que Deus tem para nós, nem sempre Deus vai nos poupar de situações difíceis. Desculpa talvez frustrar você nessa noite, mas talvez você esteja passando por uma circunstância e você está pedindo socorro para Deus livrar você disso. Eu não quero passar por isso. E Deus está dizendo assim para mim e para você: eu vou permitir você passar por isso porque eu sou Deus zeloso, mas você não vai passar sozinho. Eu vou passar grudadinho com você, cuidando de você, protegendo você. É isso que o salmista está nos ensinando. Então nós precisamos aprender que Deus é um Deus de amor. E porque Ele nos ama, tem momentos que Ele não vai poupar de passarmos por processos dessa vida. Mas Ele sempre nos garante que estará conosco em meio de todos os processos, em meio de todas as circunstâncias, em meio de todos os problemas. É por isso que o salmista está dizendo: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Ele está em alerta para passar com você aonde você precisar passar. No meio do teu deserto, no meio da tua crise, no meio da tua dificuldade, você precisa lembrar: eu não estou sozinho. Você precisa lembrar isso todos os dias. Você tem um socorro no meio das suas guerras, das suas batalhas, no meio das suas dificuldades. Ele guarda você, Ele não dorme, Ele não cochila. Deixa eu perguntar para você: quantas batalhas o povo de Israel já enfrentou? Inúmeras batalhas. O povo de Israel venceu todas as batalhas? Me responde. Cadê os teólogos aí? O povo de Israel venceu todas as batalhas, irmãos? Não. Então não é porque você perdeu uma batalha que Deus não zelou pela sua vida. Você está aqui nessa noite? Deus se importa com você porque Ele é Deus zeloso. Ele está com você nas batalhas. Ele protege você, Ele livra você. Ele não livrou aqueles homens da fornalha, Ele livrou aqueles homens na fornalha. Ele estava com eles naquele lugar. Deus está falando para mim, para você nessa noite. Você está pedindo socorro, Deus está respondendo você: eu sou o seu socorro. Talvez eu não livro você do problema, mas eu estou com você no meio desse problema, no meio dessa tempestade, no meio dessa circunstância. Eu estou presente com você, eu guardo você, eu protejo você. Então o terceiro princípio aqui é que eu posso até passar por batalhas e perder batalhas, mas Deus não dorme. Ele está sempre alerta para me proteger. E aí o verso 5 diz assim: o Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. E eu comecei a refletir sobre isso. Ok, eu já entendi, Deus é protetor, Ele me protege. Mas e quando Deus fala sobre sombra? O que é que Deus está falando? Queridos, a sombra fala de algo que está projetado perto de você. Eu não sei quantos conseguem ver, mas existe uma sombra aqui minha. Isso aqui está refletindo em mim. E porque essa luz reflete em mim, eu tenho uma sombra aqui perto. Uma sombra que se move conforme eu me movo. Uma sombra que eu não consigo me livrar tão fácil dessa sombra. Só existe sombra porque tem luz. No escuro não tem sombra. Então olha só, a sombra é algo que te persegue.
A sombra, quando tem luz, é algo que está grudado em você. A sombra, ela existe e ela não sai de perto de você. Olha o que o salmista está nos ensinando. Que o nosso Deus, que o meu socorro, vem de um Deus protetor. Repita comigo, Deus protetor. E essa proteção de Deus é como uma sombra. Você consegue entender a profundidade disso? Que Deus é como uma sombra na sua vida. O que a palavra está nos garantindo é que aonde você for, aonde você pisar os seus pés, Deus está sempre próximo de você, Deus sempre está com você. É como uma sombra. Como é que eu faço para tirar essa sombra? Não tem jeito. Eu me movo, ela se move. Eu vou para frente, ela está comigo para frente. Eu vou para trás, ela vai comigo para trás. Olha o que o salmista está nos dizendo que Deus, Ele protege tanto você, que é como uma sombra. O Senhor é a sombra da sua vida. Por causa da luz que está em você, um Deus que te protege de perto e não de longe. Um Deus que está com você nas batalhas. Um Deus que enquanto a luz de Cristo refletir em você, Deus te protege como uma sombra que não se aparta de você todos os dias. Levante a sua mão e diga assim comigo: Deus está perto de mim. Deus está em mim. Ele me protege. Ele me guarda. Ele é o meu socorro. É isso que Deus é para você. O nosso Deus é um Deus protetor. Mas o que eu achei interessante é que ainda nesse versículo, ele fala que ele é a sombra à tua direita. Não é a esquerda não, viu gente? É a direita. E toda vez que a Bíblia fala sobre direita, ele está falando de glória, ele está falando de honra, ele está falando de poder, ele está falando de autoridade. Então não é qualquer proteção que Deus tem para a sua vida. Deus é a sua proteção como uma sombra que não se aparta de você, à tua direita, no lugar de glória, no lugar de honra, no lugar de poder, no lugar de autoridade. Isaías 41:13 diz assim: pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e o diz a você: não tema, eu o ajudarei. Outro versículo diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria de que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, um lugar de autoridade. A palavra de Deus vai dizer em Isaías capítulo 41, versículo 10, abra o seu coração e recebe essa palavra em nome de Jesus. Por isso não tema, diz o Senhor, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a destra, com a direita da minha justiça, diz o Senhor. Deus é um Deus de perto, não um Deus de longe. É por isso que você tem um socorro quando você precisa. É por isso que Ele está perto de você. Direita também fala sobre habilidade. A maioria de nós temos habilidade com a mão direita. O Asaf lá em casa tem habilidade com a mão esquerda. Você consegue entender a profundidade da habilidade de Deus em proteger você? Talvez é você que não entendeu essa profundidade ainda. Então o quarto princípio aqui desse salmista é: mesmo que somos um exército, Davi está falando, mesmo que somos batalhadores, guerreiros, a minha proteção vem do Senhor. A proteção de Deus não se aparta de mim. Davi está nos ensinando: nunca subestime a proteção de Deus para aqueles que andam na luz, para aqueles que estão na luz. Levante a sua mão mais uma vez, diga comigo: eu creio que o Senhor está ao meu lado e me protege todos os dias da minha vida.
quinto que nós podemos extrair desse salmo. O versículo 6 diz assim, ó: de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Sabe o que nós podemos aprender aqui? É que o meu socorro, o seu socorro, vem de um Deus que me socorre em todas as estações. Em todas as estações, Deus tem um socorro disponível para você. E eu já quero começar a caminhar para o final, os músicos podem vir aqui. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa: o que o salmista está nos ensinando de forma profunda. O sol não te ferirá de dia, e nem a lua de noite. Olha o que ele está nos ensinando: que para todas as estações da sua vida, Deus tem uma porção de socorro preparada para você. Ah, pastor, mas você não está entendendo a estação que eu estou vivendo. O sol está me ferindo. Você não sabe o que eu passo no meu dia. Aí vem outro e fala assim: não. Você está reclamando do que você está passando no seu dia. Você não sabe o que eu estou passando durante a noite. Aí começa uma disputa para ver quem está sendo mais ferido. Se é durante o dia, dos desafios da vida, ou durante a noite, aquilo que ele passa em casa, talvez. Ou talvez você se sente como alguém que está sendo ferido de dia no sol, no trabalho árduo, na sua empresa, no seu negócio, no seu serviço. Parece que o sol do dia, quando fala de sol, está falando desse dia, o dia a dia da pessoa. Você está sendo ferido de todos os lados. E você está vivendo nessa estação de muito calor, de muito quente. E tudo que está à sua volta parece estar ferindo você. E parece que Deus não tem um socorro. Ou então dentro da sua casa, você trabalha o dia inteiro. E aí você chega na sua casa à noite. E aí é o lugar que você deveria ter descanso. Que você deveria ter paz. Que você deveria ter alegria. Talvez quando você passou a batalha do dia todo, que é aquele sol ferindo você com os desafios da vida, você chega em casa agora, você tem outros desafios. Os desafios da lua. Os desafios dentro de casa. Os desafios com o casamento. Os desafios com os filhos. Os desafios das emoções. Porque agora você está vulnerável. E aí você deita a cabeça no seu travesseiro. E agora parece que a lua está te ferindo. A noite está te ferindo. Um peso vem sobre você. Olha o que o salmista está nos dizendo. Que Deus tem um socorro para cada estação da tua vida. Ele está dizendo: de dia, Ele te protegerá dos desafios do dia. De noite, Ele te protegerá das ameaças da noite. Você tem socorro de Deus. Há um socorro de Deus disponível para a estação que você está vivendo hoje. O salmista está falando também sobre estações. E nós não podemos deixar de esquecer do povo de Israel, que de dia, no deserto, havia uma nuvem, que trazia para eles o quê? Refrigério. E à noite, no frio do deserto, aonde o lugar está frio, Ele mandava uma coluna de fogo, para aquecer os corações. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas existe um socorro da parte de Deus para a estação, para exatamente a estação que você está vivendo hoje. Seja uma estação de tristeza, seja uma estação de perda, Deus tem um socorro para você. Ou seja uma estação de alegria, Deus tem um socorro para você no meio da alegria. Deus ministra o seu coração e meu coração. Se eu te mandei para essa estação, eu te sustento nessa estação. Eu te socorro nessa estação. Talvez a tua alma está aflita, seu coração está gelado. Eu tenho um socorro da minha parte para você nessa noite, diz o Senhor. Porque Deus se manifesta com o seu socorro. Deus manifesta o socorro que você precisa na estação que você
precisa. Seja de dia no calor intenso, seja à noite no frio escaldante. Deus tem um socorro para você. Em todo o tempo, em todas as estações, Ele tem um socorro para você. E por último, o verso 6 diz assim. Verso 6 não. O sexto princípio nós podemos aprender. Verso 7. O Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. Se você crê, diga amém. Deus está dizendo mais uma vez que Ele tem um socorro para nós. E o que nós podemos aprender com o salmista, sexta coisa nós podemos aprender, sexto princípio, é que o meu socorro, o teu socorro, vem de um Deus que me deu vida. Vida. É por isso que o salmista, provavelmente Davi está dizendo, o Senhor o protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida, porque fui eu que te dei a vida. E como fui eu que te dei a vida, eu tenho uma aliança com você, diz o Senhor. Eu enviei o meu filho, o meu único filho, para morrer naquela cruz, por você, no seu lugar. E todo aquele que crê, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. O salmista já conseguia enxergar o poder de Deus, aquilo que Jesus faria na cruz por mim e por você. Se Ele deu a vida, Ele é aquele que sustenta e protege a vida. Ele é aquele que te guarda de todo mal. É por isso que nos evangelhos vai dizer assim, João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer, pois Ele nos resgatou do império, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Sabe o que o salmista está querendo dizer com profundidade aqui? O Senhor te protege de todo mal. O Senhor quer te proteger do pecado. E sabe como Ele te protege do pecado? Entregando Jesus na cruz, para pagar um preço, para pagar a dívida que havia em nosso nome. Ele morreu naquela cruz. E todo aquele que se apropriar disso e obedecer a Jesus, tem proteção garantida, como o Salmo está dizendo, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Existe uma promessa de Deus para aqueles que obedecem a Jesus. E uma das promessas que a palavra nos ensina está lá em Deuteronômio. É o último texto e nós já vamos orar. Para você receber aquilo que o Senhor tem para você como promessa, para aqueles que confiam, para aqueles que buscam socorro naquele que te deu vida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz assim, tenha o cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje eu ordeno a vocês, diz o Senhor. Para que vivam, para que tenham vida, para que se livrem do mal. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Verso 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná. Depois sustentou-os com maná e que nem vocês, nem os antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se rasgaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração,
que como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor o disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, mantendo e andando nos seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques, de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite, oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Deus está preparando um lugar para nós. Deus está preparando uma eternidade para mim, para você, uma terra que foi prometida para mim e para você. Uma terra onde os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, onde jamais penetrou no coração daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que se entregam ao Senhor. O Senhor tem reservado algo para você. O que você precisa fazer então? Buscar o socorro no lugar certo, buscar o socorro naquele que pode te dar vida, obedecendo aos mandamentos dele, obedecendo a tudo que ele ordenar a você. Se você deseja receber o socorro de Deus, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos. A palavra de Deus diz ainda em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. A palavra de Deus diz: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Você também as suas colheitas, a sua terra e a cria das vacas, das ovelhas serão abençoadas. As suas cestas, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. Verso 7 diz assim, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão, diz o Senhor. E o versículo 8 diz assim: o Senhor enviará bênçãos, o Senhor enviará socorros aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo que você fizer, aonde você pisar, aonde você tocar, aonde você necessitar de um socorro da parte do Senhor. Ele está sempre pronto, Ele está sempre disposto a te abençoar e derramar um socorro